Em relação a esse tema, né, competências naturais, Facchina, você tem uma longa experiência na área de recursos humanos, seja na linha de frente mesmo, comandando uma estrutura de RH, como nas questões relacionadas ao desenvolvimento de conhecimento por meio da participação no CONAR, né? Nós estamos no século XXI, na era da informação, e você está falando que as empresas ainda não conseguiram perceber a questão das competências naturais. O que aconteceu que essa informação se perdeu, esse conteúdo não se tornou importante? A sua pergunta é extremamente importante. Por que é que nós perdemos essa oportunidade? Nós fomos dominados por uma ideia básica que vem do chamado behaviorismo, né? Do comportamentalismo. Isso dominou as ciências da administração durante os últimos 60 anos. E esse tipo de abordagem, ele está baseado na ideia de que as pessoas são moldáveis, que nós somos tabula rasa, que nós não nascemos com programação. Aliás, o Watson, que é o grande divulgador grande psicólogo, um grande cientista, por sinal, e que é o grande divulgador do behaviorismo, que, em outras palavras, é o comportamentalismo, né? Tudo é comportamental, né? Ele dizia, me dê 12 crianças e eu as transformarei naquilo que eu quiser. Engenheiros, médicos, etc. É possível? É possível. Fica faltando a resposta a uma simples questão. Qual é a qualidade desses engenheiros? Qual é a qualidade desses músicos? Ou qual é a qualidade desses médicos que seriam assim colocados? É exatamente o oposto daquilo que eu coloquei. Este é o tipo de educação que nós temos tido nos últimos 60, 70 anos, onde ao invés de observar você como indivíduo, extrair de você, como os latinos diziam, do educere, eu tento transformá-lo, eu tento moldá-lo, e com isso eu perco a sua essência. Ao perder a sua essência, eu perco exatamente aquilo que de mais rico o homem tem, as suas habilidades naturais. Tem algumas pesquisas, os indicadores variam, mas elas mostram essencialmente que o grau de insatisfação das pessoas no trabalho é altíssimo. Isso se deve a essa realidade? Eu acho que não se deve somente a essa realidade. Aí seria exagerar dizer que essa pergunta que não foi feita, quais são as suas habilidades, como é que eu posso alocar melhor você, como é que eu posso lhe dar mais oportunidade, ouvi-lo mais, né? E que é uma coisa muito simples, é simplesmente feito através de um diálogo face a face, né? Sem e-mails no meio, sem tecnologia de informação no meio, mas face a face, da forma antiga como se fazia. Eu acho que é uma das respostas. A outra resposta é que a grande maioria das pessoas vai para o mercado de trabalho sem ter ainda uma direção a ser seguida. O sistema educacional anterior não pode ser desvinculado daquilo que é a formação profissional. Se o nosso sistema educacional é um sistema educacional de moldar pessoas e não de educere, não é? De extrair delas o melhor e fazer com que elas se revelem, 90% dos jovens que vão para o mercado do trabalho estão em dúvidas realmente daquilo que eles querem ser ou deveriam ser. Muito poucos têm essa certeza. Essa é a minha experiência em termos de executivo. Como é que eu tive contato com isso? Através das entrevistas de saída, né? Era muito interessante a gente observar. Nós tínhamos um sistema de quando alguém pedia demissão, saía da empresa, que ele escrevesse as razões pelas quais ele estava saindo. 90% dos casos é que ele não estava satisfeito com aquilo que ele fazia. Ora, ver as habilidades naturais, analisá-las, conectá-las com a realidade da empresa é uma solução. Mas existem outros processos que também impedem essa felicidade. Eu citei o processo educacional e também, diríamos, a situação de viver numa grande cidade, não é? Todas as agruras de uma grande cidade, a dificuldade, a alta competitividade por vagas, a diminuição, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos das vagas gerenciais, transformou o processo seletivo numa verdadeira guerra. Basta a gente observar que existem seleção para
trainees de muitas empresas, onde eu tenho 15, 20, 30 mil candidatos para disputar 20 ou 25 vagas de trainees. Isso é um retrato de como é difícil hoje penetrar no mercado de trabalho. E quando a pessoa entra no mercado de trabalho, ele, na maioria das vezes, se decepciona, porque o seu grau de expectativa, a sua velocidade mental não corresponde com a velocidade das organizações. E jamais vai existir essa compatibilidade entre velocidade de expectativa pessoal e velocidade da organização. Essa impaciência, portanto, da juventude atual é também um fator de infelicidade futura dentro do grau. Como é que nós podemos resolver esse problema? Nós poderíamos, através do processo educacional de base, começarmos com mais rapidez a tentar solucionar a questão da educação, voltar ao eduquere, voltar a extrair das pessoas o que ela tem de melhor. E de outro lado, as organizações se tornarem um pouquinho mais rápidas na observação dos seus talentos. Dizem que existe apagão de talentos. Eu acho que não existe apagão de talentos, existem talentos. Existe a dificuldade das organizações de lidarem com os seus talentos.